Vamos aqui resolver a quinta questão da prova de matemática da Unifor 2024.2. Pessoal, olha o tamanho desses textos. A Unifor está trazendo uns textos que a gente não precisa ler para resolver, como muitas das vezes nos anos anteriores, né? Então, esse texto aqui, vamos ficar sem ler para ver o que vai mudar na nossa questão, beleza? Vamos olhar só aqui, ó, para a pergunta final. Suponha que um professor de matemática de altura desprezível vai visitar a exposição. Então, ele está falando aqui sobre esse quadro, essas exposições, tá certo? Então, um professor de matemática de altura desprezível vai visitar a exposição. Se posicionou meio metro diante de um monitor de TV. Então, vamos lá. Aqui tem um monitor de TV e o professor se posicionou meio metro diante dele, certo? Então, aqui, ó, ele vai conseguir visualizar essa obra aí, né? Posicionou meio metro do monitor da TV, onde o recurso interativo do personagem da obra Cabeça Mulato, no caso essa aí, observava um certo ângulo de elevação. Ele falou que afastou um pouco mais, então ele vai andando mais um pouquinho, 1 metro. E ele observou que o ângulo que ele via agora era metade do ângulo que ele já tinha visto anteriormente. A pergunta é, podemos afirmar que a altura em metros do monitor de TV é... Então pronto, eu quero saber a alturinha aqui, ó, desse monitor. Certo? Altura H. Então, a gente percebeu que o ângulo, ele dividiu, né? Foi pela metade. Para fazermos essa questão, podemos comparar dois ângulos que a gente conhece. A metade, ó, ele e o dobro, ou a metade dele. Por exemplo, o ângulo de 60 e 30. A gente pode usar esses dois valores para resolvermos a nossa questão. Então, fica ligado aqui. Se eu for utilizar aqui o ângulo de... Vou primeiro olhar para o ângulo total. No caso, o ângulo de 60. E aqui a metade dele, o ângulo de 30. Eu quero saber qual é essa altura H, não é? Então, vamos olhar esse meu triângulo menor aqui. H, aqui eu tenho um ângulo de 60. E aqui de 0,5. Se eu quisesse, por exemplo... colocar outros valores, por exemplo, o ângulo de 40 e o ângulo de 20. Eu também conseguiria achar a resposta certa. Só que eu não sei qual é o tangente de 40, tangente de 20, por exemplo, decorado. Mas eu sei a de 60 e a de 30, né? Então, isso é o que vai nos facilitar a colocar esses ângulos na questão. Então, pronto. Ó. Se eu tenho aqui esse meu triângulo e eu quero saber qual é o tamanho aí H. A gente vai usar ou seno, ou cosseno, ou a tangente. Como falei para vocês já, vou utilizar a tangente. Por conta de quê? Por conta que a gente não tem a hipotenusa, tudo bem? Então, a tangente de 60, ou posso também fazer com um triângulo maior, né? Com esse triângulo aqui, usando um ângulo de 30. Os dois vão dar o mesmo resultado. Então, a tangente de 60 é igual ao quê? Vai ser igual ao meu cateto oposto, no caso, o H, sobre o meu cateto adjacente, 0,5. Legal? Então, vamos lá. Quanto é a tangente de 60? Lembrando aquela música, né? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, é apenas raiz de 3 é igual a H sobre 0,5. Quero saber quanto é H? Passo esse 0,5 para o outro lado multiplicando. Vamos ter, então, que H é igual a 0,5 raiz de 3. E aí, pessoal, essa questão aí foi até bem fácil, né? Esse aqui é o item B. Opa, é o item B mesmo? É o item B. E aí, gostaram? Não esquece aqui de deixar o seu like e se inscrever. E se tiver precisando aí de aulas particulares para a prova da Unifor ou outros vestibulares, como o Enem, o ES, pode me chamar aqui ou no YouTube ou também no meu número aqui de WhatsApp. Tudo bem, pessoal? Valeu!